Bernardi, que fará o seu discurso. Nós estamos hoje aqui, a Câmara de Sorocaba. Gostaria de informar que os nossos dois homenageados os títulos foram aprovados por unanimidade por esta casa. O professor André recebe uma das maiores honrarias desta Câmara, que é a concessão de comenda referencial de ética e cidadania que esta casa pode oferecer ao senhor e ao seu trabalho. E ao professor Emerson, nós oferecemos o título de cidadão sorocabano. Quero que o senhor seja um sorocabano conosco. A cidade dá muita importância para isso. O professor André também já é de família de Sorocaba, e isso importa muito aos sorocabanos. Eu quis fazer essas duas homenagens, inclusive num momento como esse, primeiro pelo merecimento, e o momento que o Brasil atravessa. Foi aqui para nós uma diferença tão grande para esta cidade, a vinda da Universidade Federal, das universidades públicas, que Sorocaba não tinha uma única vaga. Aqui, numa das regiões mais pobres do estado de São Paulo, que agora temos também o campus Lagoa do Sino, da nossa federal. Foi quando o presidente Lula abriu o espaço e a discussão no Congresso Nacional para um projeto que nós tínhamos escrito de expansão da universidade pública no Brasil, em todas as áreas do ensino, investimentos em todas as áreas. O Fundeb estava no programa do presidente Lula, os institutos federais, a expansão da universidade pública e tantos outros programas que nós tínhamos colocado no projeto do presidente Lula quando ele assumisse. E quando isso foi colocado em prática no Congresso Nacional, até pelo represamento que nós tínhamos tido antes disso no último mandato do governo Fernando Henrique, que a gente via os reitores, para fazerem qualquer coisa nova numa universidade, tinham que pedir emendas parlamentares aos deputados. Se o ministro, na época, Paulo Renato, para receber um reitor ou para receber andifes representando os reitores das universidades federais, tinha que ir com um grupo de deputados, senão ele não se dignava a receber. Na época, o ministro da Educação, Paulo Renato, que nunca comparecia numa audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, para fazer o debate da universidade pública. Não se contratava um professor, não se fazia concursos públicos, não se ampliavam os cursos. E quando vimos lá esta oportunidade da expansão da universidade pública, os deputados lá só faltavam se estapear, porque todos queriam defender a universidade pública para os seus estados, para as suas cidades. E esse processo foi muito interessante, esse debate, essa discussão, essa expansão. E eu, como deputada federal, fiz todos os esforços possíveis para que nós tivéssemos também aqui na nossa região, repito, sem uma vaga pública de ensino superior, também a nossa universidade. Não foi fácil, digo que havia uma disputa muito grande por todo o Brasil pela expansão da universidade, ou criação de universidades novas ou expansões. E aqui nós fomos contemplados e foi decidido na época que o fiscal deveria se responsabilizar pela expansão da universidade pública no interior de São Paulo. E aí nós tivemos, e com dificuldade, para que Sorocaba, achávamos que deveria, centro de região, a cidade maior, receber a universidade pública, que também era a minha cidade. Houve, acho que já contei essa história, dificuldades sérias dessa cidade aceitar que nós teríamos uma universidade federal aqui. É difícil explicar isso, mas não foi fácil. Até que no governo do prefeito Lippe, nós tivemos o terreno doado e aí pudemos ter a nossa universidade, que quase foi para outras cidades. Tal era a resistência que Sorocaba fazia com a implantação de uma universidade federal. E quando veio o Instituto Federal, da mesma forma. A mesma forma que teve o Instituto Federal ser
acolhido pela UFSCar. E eu, cada vez que vou lá na universidade, às vezes assim, ver aquilo que nós estamos lutando tanto hoje para que permaneça, para que se amplie, para que nós tenhamos mais cursos, às vezes me dá vontade até de chorar, de emoção, de ver quanto foi de luta e quanta gente não acreditou que nós teríamos uma universidade federal aqui. E já na década de 70, na história, Sorocaba recusou a Universidade Federal. A UFSCar poderia ter vindo para Sorocaba e não para São Carlos. E Sorocaba não fez esforços e pessoas mais esclarecidas de São Carlos defenderam que a universidade fosse para lá e não veio para Sorocaba. Mas, assim, quando a gente vê todos os cursos, o número de estudantes, a qualidade da universidade. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado lá com o professor André. Nunca estudei tanto na minha vida para fazer o mestrado. E é isso que as pessoas falam mesmo, os da área de pedagogia, tudo que a UFSCar vem oferecendo à nossa cidade, à nossa região, é impactante. A gente vê as pessoas, os professores que estão se formando, fazendo extensão, mestrado, pós-graduação, a diferença é que eles veem da qualidade do ensino dos professores na universidade pública. Isso as pessoas falam, os professores que se formaram lá. Nas escolas públicas de Sorocaba, quando a gente vê os professores falando, tem um professor muito legal aqui na escola, ele é da UFSCar. Eles falam assim, porque é diferente, o aluno formado na UFSCar é diferenciado. Ele vai dar aulas, ele é diferenciado. A forma como ele trata os alunos, o conteúdo que ele recebeu na universidade. E isso, para mim, é um orgulho que não tem tamanho, a gente poder ver o que representa. E a universidade é pelos seus professores também, principalmente pelos seus professores. E por isso esta homenagem hoje que a gente faz a duas pessoas que vocês mesmos ouviram, pelos seus colegas, o quanto são significativas. O professor André, tem um currículo aqui, eu vou ler tudo para vocês, se vocês tiverem paciência para aguardar. É uma coisa assim, professor André Alves dos Santos, possui graduação, eu fiz um resumo, professor André, se o senhor não se ofender, não. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Santo Amaro, em 90, mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Foi diretor e presidente da Fundação Agência Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Membro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Tietê e coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Comitê de Bacias Sorocaba Médio Tietê. Atualmente é professor associado e diretor do Centro de Ciências Humanas e Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, Campus Sorocaba. O professor André, eu tenho acompanhado o trabalho dele por toda esta região, nessa defesa de uma das especialidades dele, que é a questão da água, e a defesa da nossa represa de Tupararanga. Eu tenho me batido tanto, inclusive minha tese de mestrado foi nesta área, dos problemas que nós podemos ter daqui para frente com relação à nossa fonte de abastecimento, que é a represa de Tupararanga, tão ofendida. E o professor André, que já visitou as câmaras municipais de toda a região, conversando com vereadores, com prefeitos, vai aonde é convidado para defender isso que é o nosso futuro e que é o nosso manancial, tão ameaçado e tão desprotegido atualmente. E acho que não tenha um fórum desta região sobre o tema da água que o professor André não tenha ido fazer a sua pregação, né, André? Possui 6 livros publicados, 11 capítulos, vários artigos em revistas especializadas e mais de uma centena de trabalhos completos publicados em anais de congressos, 79 trabalhos apresentados. Também, como eu já disse, palestras sobre a qualidade da água e da nossa represa e as experiências que ele já trouxe de outras regiões aqui na defesa da nossa represa de Tupararanga. Tem experiência na área de ecologia aquática e gestão ambiental, com ênfase em limnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: comunidade fitoplantônica,
ecossistemas aquáticos, limnologia, microbiologia e aplica engenharia ambiental e recursos aplicada, microbiologia aplicada, engenharia ambiental e recursos hídricos. Tem realizado várias ações de militância política, sendo inclusive candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no ano de 2016. O professor André também acha que as nossas lutas também têm que passar pelo lado político. Por isso, a sua atuação, como nós tivemos hoje também. Do professor Emerson. Boa noite, professor. Também, da mesma forma, a sua contribuição. Quando eu falo da contribuição, é que, às vezes, o Sorocaba ainda não percebe, pela sua falta de experiência e de relacionamento com universidades públicas, do papel que elas têm de prestar serviços à comunidade. Como esse currículo e os trabalhos do professor André, da mesma forma o senhor. Aquilo que os trabalhos feitos, publicados, o trabalho com os alunos, a extensão, que é o que a universidade pública oferece à comunidade onde ela está implantada. Da mesma forma o senhor. É professor associado da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Geografia e Humanidades. E ocupa também o cargo de vice-diretor do Centro de Ciências Humanas e Biológicas. Entre outras importantes contribuições do município, realizou estudos de drenagem urbana das microbacias de Sorocaba. Tem experiências na área de geociências, com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: depósitos quaternários, reconstituição paleoambiental, cartografia geomorfológica, análise ambiental e bacias hidrográficas. Dr. Emerson possui ainda também uma reconhecida produção acadêmica, 21 artigos completos publicados em periódicos, 6 capítulos de livros publicados, trabalhos completos publicados em anais de congressos, 34 resumos expandidos publicados em anais também de congressos, 44 resumos e 14 apresentações de trabalho. Possui graduação em Geografia, bacharelado 2000 e licenciatura em 2001 pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp. Acho que eu vou fazer Geografia também, viu, professor? Que é uma das, além da Biologia que eu já fiz, e o mestrado com o professor André é a disciplina que eu mais gosto. Desenvolveu o mestrado também, o professor Emerson, em Geografia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, e concluiu o doutorado também pela Unesp em 2008. É coordenador do Grupo de Estudos Quaternário da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. O currículo dos dois aqui, os trabalhos apresentados, tudo que, resumidamente, foi realizado por esses dois professores. Faço a leitura do título agora, Paulo? Não. Então, essa é a minha apresentação. Tem que seguir o protocolo. Agradecer a presença de vocês aqui em Sorocaba, o trabalho que vocês realizam, o trabalho da nossa UFSCar e tudo que vocês oferecem à cidade com o seu trabalho, com a sua trajetória e a sua militância. Muito obrigada aos dois.